É que eu não lembro tanto, mas é que é uma história que meus pais que contam pra mim, que aconteceu. Meu pai até contou recentemente, porque meu pai é meio céticozão também. Ah, ele é meio Não de sei se boa. minha mãe tá assistindo essa live, ela falou que ela ia assistir. Eu sempre fico com medo Como de é o nome contar a dela? história dela. Ela se chama Sandra. Oi, dona Sandra! Toda hora que eu tá conto aí, alguma dona Sandra, comenta. Porque depois eu conto a história dela, ela fica falando, ai, por que você não contou isso, não sei o que. Eu falo, eu vou contar do meu jeito, Então que é o conta jeito do que eu jeito lembro. dela. Ô, é a Jucassi, ó. Uma das maiores influenciadoras de terror aqui. Eu vou dar a minha versão da história. Claro. Porque assim, eu não lembro nada. Tipo, tudo falando que eles viveram, né? De novo, não lembro de ter sido comigo. Mas eles falavam que quando eu era criança, eu chorava muito. Chorava muito, muito, muito. Não tinha o que fazia eu parar, sabe? E aí, teve um dia que daí a minha mãe, como eu falei, ela ia muito em centro espírita, né? E aí, um dia, eles decidiram levar uma médium lá em casa pra ver o que tava acontecendo. Meu se Deus. tinha alguma questão, Jucassine, tá vendo? a gente tá abrindo... Você vai lembrando, a gente tá abrindo seu passado. Gente, só tem espírito. Passado sombrio de Jucassine. Pois é. Depois fala, ai, não sei por que eu me tornei influenciadora de terror. De repente, tem 300 explicações. É uma biografia, uma autobiografia. Tinha que ser, né? Não tinha outro futuro disponível. Claro, com certeza. E aí, eles levaram essa médium lá. Na verdade, foram duas. E aí, fizeram um negócio, né? Sentaram ali na mesa da cozinha. Pra ela incorporar, se tivesse alguma coisa ali, né? Ou ver o que era. E ela incorporou, você acredita? Porque daí, nessa época que meu pai era mais cético. Ele ficou lá sentado na mesa, meio tipo... Tá, nada vamos vai lá. acontecer. O Então, jogo vai ver. começar daqui a pouco. Vamos ver o que ela vai falar, né? E aí, a médium incorporou. E aí, ela mudou completamente. Ela começou a falar na voz. Aquela voz, assim, parecia um homem. Exato. Uma voz assim. E aí, de acordo com meu pai, ele fala que ela... Porque daí perguntaram, né? O que ele tava fazendo ali? Por que não tava deixando a gente em paz? Que ficava me atormentando, né? E aí, ele apontou pro meu pai. Ela apontou pro meu pai e falou... Não, eu quero ele. Eu quero mexer com ele. Porque daí parece que o espírito, né? O que quer que tivesse em casa, não conseguia atingir meu pai diretamente. Então, ficava fazendo eu chorar, tudo. Porque daí, ele ficava irritado. E aí, a missão do espírito era o teu pai. Era meu pai. E aí enchia seu pai era cético, fechava o canal. Sim, exato. Eu acho que depois meu pai chegou até em um centro dos espíritos, eles deram umas outras explicações, mas basicamente queria mexer com ele. E aí, por que eu lembrei dessa história? Porque daí eles foram tirar aquele espírito, e aí a médium foi conversando com ele, falando que era pra ele ir embora, que era pra ele pegar todas as coisas dele e ir embora. E aí ele foi no meu quarto, onde eu dormia, pra pegar as coisas dele e sair. O espírito. Só que aí a médium falou assim, não, volta lá que você esqueceu seu chapéu, olha lá, vai pegar seu chapéu. E aí ele ficou meio reclamando assim, e aí foi lá, pegou o chapéu e foi embora. E aí eu te falei que eu tinha medo do homem da capa preta, porque eu não lembro dessa história, né? Eu era bebê, não lembro. Quem te conta? Ah, você era bebê. Eu era bebê. Entendi, não era criança. Não, eu acho que eu devia... vamos falar, no máximo que eu tinha era uns 2 anos. Não lembro de nada disso. Não lembra. E aí, daí ninguém nunca me contou essa história. Eu não sabia que isso tinha acontecido. Só que aí, quando eu tava no ensino fundamental, a gente fazia uns acampamentos da escola, passava um fim de semana numa chácara. E aí tinha o professor que contava história de terror na fogueira. E aí ele contou a história de um homem de capa preta que assombrava um hotel que ele trabalhou, contou todo um negócio, e eu fiquei morrendo de medo dessa história. E aí, quando eu voltei pra casa, eu imaginava esse cara de capa preta com um chapéu. E aí, mais tarde, quando eu fui falar pra minha mãe que eu tinha muito medo desse homem de capa preta que usava um chapéu, aí ela lembrou dessa história, desse suposto espírito que ficava em casa, que foi buscar o chapéu. Entendeu? Gente do e aí conectou uma coisa na outra. Claro. Daí eu fiquei pensando, será que eu fiquei com tanto medo dessa história do meu professor porque de alguma forma no meu subconsciente eu lembrava da imagem de alguma coisa que me assustava? Não sei.